Tá, boa noite para vocês todos. Vamos iniciar mais uma noite de estudos. Atualmente nós estamos estudando a Gênese, né? Estamos quase terminando a Gênese. E nós vamos assim serenando os nossos corações, nos respirando mais fundo, entrando em contato com o nosso anjo de guarda, com todos os irmãos da espiritualidade maior que nos envolvem neste momento, agradecidos pela oportunidade, pedindo a Jesus fortalecer a nossa fé, a nossa vontade para que prossigamos neste estudo tão importante para a nossa evolução, para o nosso despertar espiritual. E dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós paramos em curas, né? Curas, no item 33, certo? Então, é capítulo 14, os fluidos. Estávamos falando sobre curas. Então, como é que se processa, né? A ação dos fluidos, né? Do fluido universal, no corpo da gente, né? A ação magnética também. E no item 33, nós vamos começar agora. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras, porque o item 32 falava assim, ó, só para a gente relembrar, os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitas gradações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e seu efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então vamos lá no 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Espera aí, deixa eu pegar uma. Então, primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, tá? Cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade dos fluidos. Outra maneira, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar algum sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E existe uma terceira maneira que o magnetismo, a ação magnética pode se produzir. Primeiro, o magnetismo humano. Segundo, pelo fluido dos espíritos. E o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual ele serve de condutor.
Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. É como se o fluido espiritual completasse o fluido magnético que lhe falta no humano, né, no operador. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. O item 3 é o que acontece no assistente espiritual nos passes, né? Que normalmente a gente vai lá predisposto para isso, faz a corrente, faz a abertura e pede ajuda deles. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum, olha isto, e pode desenvolver-se pelo exercício. Aham. Mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, é rara e o seu apogeu pode ser considerado excepcional. Então, o mais comum é quando se desenvolve pelo exercício e é mais devagar, né? No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em um grau eminente. Isso aqui está falando daquela cura instantânea, pôs a mão, pau. Nestes povos, nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero repousam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Aqui tem uma nota de Kardec que fala assim, ó, exemplos de curas instantâneas relatadas, né? Na revista Espírita, o príncipe de Romanol, o manipulador, cura do Sr. Jacob, médium curador de Bordeaux. Aqui é tudo da época da escrita do livro, deste livro, né? Então, do século XIX. Quer? Tudo bem até aqui? Então, a ação magnética se produz de três maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, ou seja, pela vontade dele, né? Pelo fluido dos espíritos, que atuam diretamente, sem intermediários, e pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Ok? Tudo bem? Pode ler então, Lu, para nós o 35. Leio sim, Mari. Aparições e transfigurações. É isso? É, né? O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, e por um ato de sua vontade, submetê-lo a uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, do mesmo modo como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Isso não é mais extraordinário que o vapor invisível quando está muito rarefeito e visível quando está condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é por vezes vaga e vaporosa. Outras ocasiões é mais nitidamente definida. Outras vezes tem todas as aparências da matéria tangível. Pode até chegar à tangibilidade real, a ponto de que seja possível haver engano quanto à natureza do ser que se tenha diante de si. As aparições vaporosas são frequentemente e muitas vezes é com esse são frequentes e muitas vezes é com esse aspecto que alguns indivíduos se apresentam após a morte para as pessoas por quem sentem afeição. As aparições tangíveis são mais raras
embora delas haja numerosos exemplos, perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja ser reconhecido, dará a seu envoltório todos os sinais exteriores que tenha tido em vida. Aí eu me fez lembrar quando eu estava lendo, não sei se vocês já viram, tem aquele filme Ilusionista. Vocês já assistiram ele? Que a mulher ela aparece perfeitamente, né, na presença de todos, né? E todas as pessoas conseguiam vê-la nitidamente. Continua, Mari? Está sem som. É de se assinalar que as aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Por causa de sua natureza fluídica, elas não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não são de carne. Elas se formam instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem, como os outros homens. Nós os vemos e não os vemos mais, sem saber de onde vieram, como vieram ou para onde vão. Não se poderia destruí-los, nem os acorrentar ou encarcerá-los, já que não possuem corpo carnal. Os golpes que se lhes desferissem bateriam no vazio. Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar sem cogitarmos o que são. Contudo, não permanecem nesse estado por longo tempo e não podem se tornar frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Quer dizer, a manifestação ela é temporária, né? Há, aliás, em toda a sua pessoa, em suas maneiras, algo de estranho e de insólito que guarda traços da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar diáfano e penetrante, simultaneamente, não tem a nitidez do olhar pelos olhos da carne. Sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem da clareza e da mobilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz sentir uma sensação particular, indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e embora os tomando por indivíduos, semelhante a todos os outros, disse involuntariamente: Eis aqui um ser singular. Aí aqui na nota ele está dando os exemplos, né? Nossa, Maria, eu Isso. não sabia não que tinha essa possibilidade assim de ficar, Sim, porque aqui dá a entender que mesmo sendo temporário, ainda permanece por um período, né, de tempo que a pessoa o jardim. conversa, vê. Vamos até lembrar. É de notar-se que aparições tangíveis. O que é uma aparição tangível? Você toca. Veja bem, é diferente de uma aparição que você está vendo vaporosa ali e que te remete à imagem de alguém. A tangível põe a mão em você, pega em você como uma pessoa normal, né? Eles não têm a mesma coesão da matéria, porque na realidade eles não possuem carne, formam-se instantaneamente e desaparecem do mesmo modo, tá? Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem, são vistos e deixam de ser vistos, tá? Sem que se saiba de onde vêm, de onde vieram, nem para onde vão, né? São os agêneres, com as quais a gente pode conversar e trocar ideias sem suspeitar da natureza.
Quantos casos nós já ouvimos relatar, falando, nossa, esse dia eu estava tão down, de repente sentou uma senhora perto de mim na estação, lá no ponto de ônibus, lá no terminal, e conversamos quase uns 10 minutos até o ônibus sair. De repente, essa mulher some, eu olho para um lado, eu olho para o outro, ela não está mais. É um exemplo simples, mas isso é um agênero, né? Ela sentou ali, conversou com ela viu que era possível até ser tangível, mas não era tangível. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá, 37. Como o perispírito é o mesmo, tanto nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer num ponto diverso daquele em que repousa o seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais da sua identidade. É a bicorporeidade que a gente estudava, né? Lá antigamente. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que levou à crença da existência de homens duplos. Né? Daí ele fala até aqui, ó, homens duplos. Aparições de pessoas vivas em dezembro de 1858. Tem um caso, se eu não me engano, é Eurípides Barçanufo. É um espírita famoso. Eu não estou lembrando o nome, fugiu não, mas a história é mais ou menos assim. Ele estava fazendo uma palestra num determinado lugar. Algumas pessoas estavam sentadas ali, num púlpito alto até. Só que, no mesmo momento, o pai dele tinha sido preso numa outra cidade, acusado de algum assassinato. Eu não lembro quem é agora. Tem essa história. Vou lembrar o nome depois. E ele Acho que teve foi essa. ele mesmo, Mari. Eu acho que é o Eurípides Eurípides Barçanufo. mesmo. É. E daí ele teve aquela sensação, aquele pensamento, ele viu, conseguiu visualizar que o pai estava sendo acusado injustamente. E ele, nesse caso, ele fala que o corpo está dormindo aqui do livro. Mas o Eurípides foi acordado. Ele se duplicou até lá. Então, ele conseguiu falar, defender o pai foi liberado, e ele continuou no púlpito, onde ele estava fazendo a palestra, ao mesmo tempo. Isso são fenômenos que hoje em dia acho que a gente nem vê mais, né? Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste no fato de que as aparições vaporosas e mesmo as tangíveis não serem perceptíveis a toda a gente. Não é todo mundo que vê, tá? Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso acontece porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não pela vista carnal, levando-se em conta que, além dessa modalidade de vista não ser dada a toda a gente, pode ser retirada quando for convenientemente só pela vontade do espírito, àquele a quem ele não queira se mostrar. Assim, pode dá-la momentaneamente, se julgar necessário. Então, resumindo, vamos falar aqui. Então, essa característica peculiar, né, eles podem se mostrar só para quem eles querem. Para algumas pessoas ou para uma só. E até a pessoa que tem essa aptidão, que eles falam que vai de vista espiritual, que é a que não enxerga com os olhos, mas com os olhos do espírito, se eles não querem que essa pessoa veja, eles retiram essa capacidade momentaneamente. Na realidade, né, as coisas só acontecem se o lado de lá quiser. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, mesmo nos casos de tangibilidade, que é o de eu poder sentir, pegar, né? Não tem, pois, as propriedades da matéria ordinária, ou seja, da matéria como nós conhecemos. A não ser assim, a não ser assim, as aparições seriam
perceptíveis aos olhos do corpo, de sorte que todas as pessoas presentes a perceberiam. Então, nós já sabemos que as aparições vaporosas ou tangíveis são resultados da condensação do fluido perispirítico, ok? Como essa condensação. Alguém está perguntando, ô Geraldo? Peraí, eu perdi o rumo da história. Fala, fala. É, na, esses espíritos que podem aparecer Sim, é sim. independente da condição moral dele ou tem alguma Alguns sim. condição? Não, não. Alguns sim. Né? Porque na realidade é assim, você vai combinar, você vai condensar o fluido perispirítico, tá? Ele não usa a propriedade da matéria. Até aí todo espírito pode fazer isso lá. O que ele vai fazer de bom ou de ruim, daí é outra história. Agora, eu vou te dizer uma coisa: os espíritos que não são muito agradáveis de se perceber, de se ver, eles são muito mais visíveis pela aptidão da pessoa de ter a visão espiritual do que propriamente dita, propriamente dizendo, ao espírito ter a capacidade de se fazer ver. Compreende? Vamos botar assim, um espírito obsessor, né? É muito mais fácil, é muito mais normal, vamos falar assim. Não é essa palavra, mas não está vindo. Eu que tenho a visão espiritual, vê-lo, do que ele condensar esse fluido, que é um trabalho danado, tá? É um trabalho danado. E fazer-se visto por várias pessoas, para amedrontá-las, por exemplo, tá? Mas eles são capazes sim, em alguns casos sim. A grande maioria eu não acredito, Geraldo, tá? Porque a necessidade de condensação, a força, é muito grande, é um dispêndio muito grande de energia. E, às vezes, o espírito não sabe trabalhar. Às vezes é um espírito até, não é muito bonzinho, mas é um espírito antigo, que já aprendeu a manipular, aí sim é possível. Mas a maioria das vezes que nós vemos sombras, que nós vemos irmãozinhos mais feinhos, mais bravos, ou dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, é pela nossa aptidão de visão espiritual, muito mais do que pela capacidade deles se mostrar. Porque senão, ninguém ia ficar dentro da casa espírita. Eles iam adentrar lá e falaram, pronto, tchum, nem sai correndo pela porta fora, derrubando portão, derrubando tudo, não é? Tudo bem? Tá, acabei. 39, quer ler, Lu? Lê o 39. O espírito, podendo fazer transformações na estrutura de seu envoltório perispiritual, e este, irradiando em volta do corpo, como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode se produzir na superfície desse corpo. Sob a camada fluídica, a figura real pode desaparecer, mais ou menos completamente, e revestir-se de outros traços, ou os traços originais, vistos por meio da camada fluídica alterada, como por meio de um prisma, podem tomar outra expressão. Se o espírito distanciado da Terra, a Terra se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e por vezes até luminosa. Se, ao contrário, o espírito fica dominado por más paixões, uma figura bela pode tomar um aspecto horrível, tomar mesmo. É assim que se produzem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito.
Esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva e, por vezes, no momento da morte, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os presentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque têm por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não existe matéria tangível. Aí tem uma nota aqui para ver os exemplos e a teoria da transfiguração na Revista Espírita. É o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 7, que a gente estudou, tá? Então, Ô a Mari, transfiguração, fala. pode falar, acho que você vai explicar, que eu ia perguntar. A transfiguração é a transformação fluídica do rosto da pessoa. A mais de uma pessoa pode ver, tá? Então, às vezes, eu não sei, alguns médicos podem já ter tido até essa, essa oportunidade. Você está passando por uma pessoa, encontra uma pessoa, ou se acerca de uma pessoa em determinado ambiente, e você olha para ela e você vê com os olhos da carne, mas o que ela é de verdade, uma aparência ruim, uma aparência feia. Fala, nossa, essa pessoa está com um cão aí em volta dela. Ou o contrário, também pode acontecer, tá? Por isso que ele frisa aqui que normalmente acontece na hora do desencarne. E ele acontece aqui perto, não é ao longe. Né? Quando a gente falou do exemplo, por exemplo, do Eurípides, é como se a gente fosse um desdobramento, é ele mesmo em dois lugares que a gente fala. Aqui é a transfiguração, ou seja, transforma meu rosto. O rosto é transformado, entendeu? Ó, assim se operam as transfigurações. Pode falar, pode falar. Falar assim, Maria, é como se a essência daquele espírito, daquele ser, ele se mostrasse, porque aí se sobrepõe essa aparência que a gente tem, vamos dizer assim? Sim, Seria isso? espiritual, a minha aparência A espiritual, aparência né? que Isso, de quem eu tenho, do que eu tenho, do que eu sou mesmo, né? E isso é possível ser observado até por mais de todas as pessoas que estiverem ao redor, né? O espírito é preso, ó, quando o espírito é presa de paixões más, né? Um semblante belo, uma pessoa bonita, pode ter um aspecto horroroso, ok? Respondi, era isso que eu ia perguntar? é isso mesmo. Então vamos lá. Manifestações físicas, mediunidade. Isso aqui é só complemento, né, gente, do que a gente já estudou no livro dos espíritos e no livro dos médiuns. Que a gente já viu isso tudo, né? Na realidade, a maioria das manifestações mediúnicas são físicas que nós temos. Vamos lá, 40. Os Ô, fenômenos das Mari, mesas de luz. posso fazer só uma Pode? observação? Assim, Pode. porque eu acho que é interessante, porque quando a gente estudou o livro dos espíritos, o livro dos médios, eu vou te falar assim, pela experiência, era diferente porque eu não tinha vivência prática. Ah, Hoje, agora com você está um tendo, né? pouquinho dessa experiência, parece que as coisas elas vão ficando mais claras, vai ganhando mais Sim, sentido, porque a gente consegue sim. associar, né, o que a gente Com o aprendeu que na você está teoria vivenciando. com Isso, com vivenciando a na prática. prática. Por E aí isso que fica a até gente mais fala, fácil da gente entender. exatamente. Por isso que a gente fala que as pessoas, tem pessoas que falam, eu não quero ser médico. Eu não quero ser médico, eu não vou trabalhar no caso espírita, tá? Mas eu vou fazer a parte teórica.
ela adquiriu conhecimento intelectual, mas ela não introjeta isso na vivência dela, porque ela não teve essa vivência. Só quando você tem a vivência que você consegue compreender a teoria, entendeu? E daí na vivência fica tão mais fácil, porque na teoria parece uma coisa tão doida. Você lembra como você se encasquetava com o livro dos espíritos? Ai, mas eu não entendi o que está escrito aqui. Mas esse negócio é tão difícil. Só que isso, com o passar do tempo, com a vivência, fica mais fácil. É isso mesmo, você tem toda a razão. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da sustentação etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, mas vulgares atualmente, ou seja, comuns, né? Facultam a explicação de alguns fenômenos análogos aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos repousam sobre as propriedades do fluido perispirítico, vou até grifar isso aqui, quer de encarnados, quer dos espíritos livres. É por meio do seu perispírito que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. E é ainda por intermédio desse mesmo fluido que ele se manifesta, ao atuar sobre a matéria inerte, produz ruídos, movimento de mesa e outros objetos, que levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente, se considerarmos que entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Aqui ele está falando, né? Dos motores a ar, a vapor e a eletricidade. Né? Podem fazer, o ser humano aprendeu a fazer motores super potentes com essas coisas imponderáveis. É igualmente com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem ou desenhem. Como já não dispõe de um corpo tangível, ou seja, um corpo de carne para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, fazendo que atue como se fora o seu próprio, mediante um eflúvio fluídico que derrama sobre ele. Então vamos lá. De eflúvio fluídico. Eu quero que a pessoa que está ali sentada na mesa escreva para mim. Eu não tenho mais braços, né? Os tangíveis. Então eu vou derramar o meu fluido espiritual sobre a mão do médium e aí eu vou impor a força do meu pensamento ou da minha vontade para que aquela mão escreva. Normalmente eles agem na mente, né? Não mais. Não existe mais aquele médium mecânico, né? Que ele está, como o Chico era, está escrevendo e não sabe o que está escrevendo. A maioria agora é mente a mente, né? Mas o eflúvio, ou seja, o derramar de fluido perispirítico é o mesmo. É pelo mesmo processo que o espírito atua sobre a mesa. Quer para que esta se mova sem que o seu movimento tenha significação determinada, ou quer para que ela dê pancadas inteligentes, indicando as letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases. Fenômeno designado sob o nome de tipologia. Tá? A mesa não passa de um instrumento que o espírito se utiliza como se serve de um lápis para escrever, dando-lhe uma vitalidade momentânea por meio do fluido que ele lhe inocula. Porém, absolutamente não se identifica com ela. Ele joga o fluido espiritual na mesa momentaneamente para fazer ela andar ou bater no chão. Assim, as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo. É exatamente como se abraçassem a bengala de um amigo que se serve para bater no chão. Fazem a mesma coisa
os que dirigem a palavra à mesa, perguntando para a mesa, como se o espírito tivesse se encerrado na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Na realidade, não é assim, né? Naquele tempo, você perguntava para o espírito, só que você não via ele está magnetizando, ele está jogando fluido perispirítico naquela matéria para ela atender o que ele quer. Mas ele não se transforma em matéria, em madeira. A mesma coisa é quando a gente fala da manifestação por voz, né? O espírito não entra no meu corpo, porque para ele entrar aqui tinha que sair o meu. E daí eu desencarno. Não existe isso. E não pode entrar os dois, porque dois espíritos não haviam. Bom, é uma lei de Newton, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Então, o que ele faz é derramar o fluido perispirítico, o fluido perispiritual dele no meu aparelho de fala, e daí eu falo por ele. Às vezes, essa potência é tamanha que pode-se até mudar a voz. Tá? Fica parecida com a voz daquele que se comunicava, tá? Tudo bem até aqui? Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao lado, tal qual se acharia se estivesse vivo. E como seria visto se, nesse momento, pudesse tornar-se visível. Dá-se a mesma coisa nas comunicações pela escrita. Ver-se o espírito ao lado dele, dirigindo sua mão, ou lhe transmitindo pensamentos por meio de uma corrente fluídica. É simples assim, tá? Às vezes, quem tem a visão espiritual consegue perceber o que está acontecendo, né? Se consegue ver o médium falando e o espírito que está se comunicando ao lado dele, jogando energia fluídica, tá? Quer ler o 43? 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue à força braçal, mas envolve-a e penetra-lhe uma sorte de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar pelos balões e as cafifas. O fluido Papagaios no de qual... papel. Papagaios de Tá. papel. Nossa. O fluido no qual está penetrado dá-lhe momentaneamente uma leveza específica enorme. Quando está colada ao solo, é um caso análogo ao da bomba pneumática, com a qual se faz o vácuo. São apenas comparações para mostrar a analogia dos efeitos, e não a similitude absoluta das causas. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 4. Compreende-se, após isso, que não é difícil ao espírito levantar uma pessoa como levantar uma mesa, de transportar um objeto de um local a outro ou de lançá-lo a qualquer parte. Esses fenômenos produzem-se pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar, mas ele dá-lhe a impulsão por uma corrente fluídica, com a ajuda da qual a faz mover a seu capricho. Quando golpes se fazem perceber na mente, na mesa, ou alhures, ou em outro lugar, o espírito não bate nem com a mão, nem com um objeto qualquer. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o barulho um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se pode modificar os sons produzidos pelo ar. Ficou bem claro aí, né? Tá Então, não bem tem nada de explicado material. o É material. bem Bem, fluídico mesmo a coisa, tá? A gente pode é aquilo pensar que também. Pode falar, pode falar.
Não, eu pensei assim, Mari, no que a gente sabe é que a gente sempre ouve o poder da nossa mente, né? O poder que a nossa mente tem de transformar, de realizar coisas que a gente não, que a gente está tão preso dentro desse corpo material que eu acho que às vezes a gente se limita a ele. A gente não Não, às consegue se vezes não, é o entender. tempo todo. Você já É, deve ter ouvido falar que a gente não usa 20% da capacidade cerebral que nós temos, né? Porque a gente se baseia na capacidade cerebral material. Neurônios, axônios, correntes elétricas, né? Mielina, blá, 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 proteína, tal. Não. Se você pensar sobre esse ponto de vista aqui, né? É muito possível, tá? Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhe é estranha, a tratar oralmente ou por escrito de assuntos que são fora do seu alcance de instrução, da instrução que receber. Isso era muito comum, né? O Chico Xavier, por exemplo, né? Ele não teve muita instrução, ele só cursou o primário, se eu não me engano, mas ele escrevia eruditamente, então não era ele que estava escrevendo. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Não é raro se verem alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever. Outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. Outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam instrumentos sem conhecerem. Desenho, pintura, escultura ou arte musical. É frequente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, embora jamais os houvesse conhecido. Isso acontece quando há necessidade de reconhecimento útil, né, gente? Quando há utilidade séria para isso. Não é à toa, não é qualquer um que consegue isso, não. Entretanto, esse fenômeno não é mais maravilhoso do que o de se fazer fazer com que uma criança escreva quando se conduz a sua mão. Tá vendo? Esse exemplo é maravilhoso, né? Quando a gente está ensinando a criança a escrever, né? Pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-lhe as palavras letra a letra. Olha que legal. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles não passam de instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares e, finalmente, se possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente. O trabalho se torna mais fácil, mais rápido. Resta ao espírito apenas transmitir seus pensamentos ao intérprete para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. É assim, se há necessidade justa de uma comunicação, mesmo que não haja nenhum médium culto na hora, a espiritualidade vai dar um jeito de fazer com que essa comunicação chegue, nem que tenha que ser ditado palavra por palavra para esse médium, que ele não sabe escrever, entendeu? Agora, quanto mais conhecimentos, instrumentos você tiver intelectualmente aqui, você vai estar mais apto para atender a tarefa de receber essas informações. Daí você vai desenvolver com mais desenvoltura e o espírito vai ter menos força, vai gastar menos energia para que aquele evento aconteça, compreende? A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas decorre, na maioria das vezes, dos conhecimentos que ele possuiu em outra existência
e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi um poeta ou um músico, encontrará mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. Atualmente, não precisa nem disso, né? Você vê umas crianças de 4, 5 anos sentando no piano e tocando ali, se nunca ter estudado piano. A língua que ele hoje ignora pode ter sido familiar em outra existência, o que explica maior aptidão da sua parte para escrever mediunicamente nessa linha. Tem uma nota do Kardec aqui, eu vou ler. A aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam em outra existência. O caso do poeta Nery, relatado na Revista Espírita em novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade Nery fosse médium, teria escrito em latim tão facilmente como um francês, o que para todos teria passado por um prodígio. Tudo bem? Obsessões e possessões. Vamos deixar para a semana que vem? Ou iniciamos agora e lemos um item só? Vocês é que falam. Vamos começar tudo